Fala galerinha, aqui estamos nós para contar mais uma história que eu presenciei, o início da colonização do Brasil. Fica comigo e chama a vinheta! Então, galerinha, a colonização do Brasil, ela começa a ser pensada a partir de 1530. Porque a coroa portuguesa finalmente decide colonizar, porque naquele momento o comércio de especiarias estava em decadência, eles estavam preocupados com a posse do litoral brasileiro, porque tinha gente vindo aqui no litoral levar o pau-brasil, principalmente os franceses. E aí é quando os portugueses decidem finalmente colonizar o Brasil. E aí nós temos o envio de uma expedição para cá, a expedição do Martim Afonso de Souza, e a partir daí nós temos a montagem de núcleos colonizadores aqui no Brasil. A gente vai ter a fundação da Vila de São Vicente, a gente vai ter a Vila de Santo André da Borda do Campo, que é fundada pelo João Ramalho, nós vamos ter a origem do povoado de Santos, nós vamos ter depois a elevação de Santos à vila, e assim a colonização do Brasil foi avançando. Agora, para que essa colonização pudesse correr sem que a coroa portuguesa ficasse falida, o que a coroa fez? Vamos dividir os custos da colonização. E como é que é isso? Eles traçaram uma estratégia que é o sistema de capitanias hereditárias. As capitanias hereditárias eram uma forma da coroa portuguesa colonizar todo esse extenso território que hoje é o Brasil, sem falir. Porque imagina o dinheiro que seria necessário para colonizar todo esse litoral. Com as capitanias hereditárias, cada donatário que vai receber uma capitania vai tirar do seu próprio bolso para desenvolver a capitania. O que eram essas capitanias? Eram lotes de terra. Lotes de terra que a coroa portuguesa dividiu o litoral brasileiro e entregou para colonos que estivessem interessados em desenvolver, em colonizar essas capitanias. Esses colonos foram chamados de capitães donatários. E esse sistema, ele foi escolhido primeiro porque a coroa portuguesa já tinha uma experiência anterior com isso lá nas ilhas do Atlântico. Além disso, era uma maneira de dividir os custos da colonização porque o donatário ia tirar do próprio bolso para desenvolver a capitania. E assim eles organizaram. Eram 15 lotes, 14 capitanias, 12 donatários, e eles foram estabelecendo essas capitanias entre 1534 e 1536. Que tipo de gente podia receber uma capitania hereditária? Tinha que ser gente que tivesse condições financeiras de desenvolver essa capitania. Então, geralmente, eram cavaleiros da pequena nobreza, que se destacaram na expansão para a África e para a Índia, eram membros que vinham do grupo mercantil, gente que teoricamente teria condições financeiras de desenvolver a capitania. E aí, essas capitanias foram lotes de terra que o rei deu para esses donatários? Não, existia uma base jurídica para essas capitanias que estava num documento chamado Carta de Doação. Apesar do documento chamar Carta de Doação, na verdade não era exatamente uma doação, no sentido de o rei tá dando pro donatário a capitania e a capitania vai ser do donatário. Não! Aquilo era uma concessão que o rei estava fazendo. O donatário, ele tinha a posse da capitania, mas ele não tinha a propriedade da capitania. O que isso significa? Eu estou com a capitania, mas em última instância, a capitania continua sendo da coroa portuguesa. Alguns historiadores dizem que o donatário, ele era dono realmente somente de uma pequena parte da capitania, um setor de 10 léguas, 60 quilômetros de terra, né? Então seria uma parte que seria muito específica do donatário. Mas a capitania como um todo, ela era da coroa portuguesa. Por isso que ela é uma capitania hereditária. Por quê? Porque o donatário, ele não podia passar essa capitania adiante a não ser para os seus herdeiros. Ele não podia vender, ele não podia se desfazer como ele quisesse dessa capitania. A capitania era hereditária, ele só podia passar para o seu herdeiro. Show de bola? Tranquilo? E esse donatário, ele tinha direitos e tinha deveres. Esses direitos e deveres estavam em um documento chamado foral. Nesse documento estavam ali os direitos. O que esse donatário podia fazer na capitania? Ele podia escravizar e vender indígenas, ele podia aplicar a justiça, ele podia nomear autoridades, ele podia explorar o ouro,
ele podia fundar vilas, e ele podia também receber 10% de todas as atividades econômicas que fossem desenvolvidas na capitania. Ele também podia receber 5% do valor do pau-brasil e da pesca. Ele podia cobrar tributos sobre as salinas, sobre as moendas, sobre os engenhos. Ele podia cobrar tributos sobre a navegação dos rios. Então tudo isso o donatário podia fazer. Agora, quais eram os deveres desse donatário? Esse donatário, ele tinha também deveres. Ele tinha que representar o rei aqui na capitania. Ele tinha que fazer a defesa militar da capitania. Ele tinha que arrecadar impostos e pagar esses impostos para a coroa portuguesa. Ele tinha que conceder sesmarias para colonos. O que é sesmaria? Ele pegava a capitania, dividia em lotes, e esses lotes eram entregues para sesmeiros. Cada lote desse é chamado de sesmaria. Então, a capitania era o lote maior que o donatário recebeu. A sesmaria era um pedaço da capitania. Ele pegava a capitania e dividia em pedaços, em lotes, e esses pedaços eram chamados de sesmarias. Quem recebia? O sesmeiro, que era um colono que tinha que desenvolver essa sesmaria. Show de bola? O donatário também tinha que aplicar a justiça, a gente já falou, e era dever dele, então, aplicar as penalidades, né, para pessoas que cometessem algum tipo de crime aqui no Brasil. Show de bola? Esse sistema de capitanias hereditárias, ele acabou fracassando. Por quê? Porque nem todas as capitanias tinham terras férteis. Algumas conseguiram prosperar no cultivo da cana-de-açúcar e outras não. Além disso, claro que os portugueses eram os invasores, aqui já tinha vários povos que viviam nas suas terras, e aí quando esses povos tiveram seus territórios invadidos, obviamente houve uma série de guerras, e essas guerras indígenas, entre os indígenas e os colonizadores, elas também dificultaram ainda mais o avanço colonizador nessa época das capitanias hereditárias. Além disso, houve uma falta de interesse da maioria dos donatários. Quando eles viram como é que era a situação, o tanto de dinheiro que eles iam gastar para colonizar uma capitania dessa, teve donatário que nem se interessou em vir fazer a colonização. E aí, a questão da distância, tudo muito distante da metrópole, a dificuldade de comunicação, a distância entre as próprias capitanias, a falta de recurso, nem todos os donatários tinham dinheiro suficiente para desenvolver essas capitanias, alguns perceberam que não iam ter condições financeiras de desenvolver essas capitanias, a falta de recursos então pesou, e aí alguns perderam as posses que tinham, alguns perderam até a própria vida nesse desejo de tentar colonizar essas capitanias. E aí, dessas capitanias, apenas duas prosperaram, que foi Pernambuco e São Vicente. Por que essas duas prosperaram e as outras não? Porque nessas duas, primeiro tem donatário que tem uma fortuna própria, né? Tinha condições de fazer a colonização. Também teve donatário que conseguiu um empréstimo bancário para fazer essa capitania, então isso ajudou. E o solo era favorável para o cultivo da cana-de-açúcar. Então isso também contribuiu para que essas duas capitanias prosperassem e outras capitanias acabaram não prosperando. Show de bola? E como é que as capitanias terminaram? Algumas foram retomadas pela coroa portuguesa a partir de 1548, algumas foram compradas pelo governo, algumas foram incorporadas por abandono mesmo, e a última capitania foi desfeita em 1759. E aí, quando as capitanias fracassam, o rei de Portugal, a coroa portuguesa, decide implementar um sistema para dar suporte para as capitanias hereditárias, que é o governo geral. Mas sobre isso a gente vai conversar só nas cenas do próximo capítulo. Então fica com a gente e acompanha essa sequência de História do Brasil no nosso próximo vídeo. E se você quer um curso completo com todo o conteúdo do 7º ano, clica aqui embaixo nesse link que está aparecendo, que eu te espero lá. Um super abraço e vamos nessa!